Agora vai, hein? Gente, bateria 14. Retomando alguma das coisas que a gente falou ali nas baterias anteriores, eu queria que ficasse para vocês o recado sobre isso aí, ó. Transformação de decimais em frações e vice-versa. Ou seja, se tiver em decimal você passa para fração, se tiver em fração você passa para decimal. Expressões numéricas, que dá para a gente fazer uma ponte já com outro tema, que são as expressões algébricas. Aí a gente vai começar a explorar um novo universo da matemática que é o que a gente chama de álgebra, certo? Antes a gente ficava mexendo ali na aritmética com soma, produto, entre outras coisas, e agora a gente vai começar a mexer com umas letrinhas. Umas letrinhas que vão estar relacionadas com aquilo tudo que a gente já viu. Só que de um jeito que pode parecer um pouco esquisito, mas é fundamental para a gente conseguir avançar nas coisas que a matemática traz para a gente. Nos avanços conceituais que a matemática traz pra gente. Então tá. O exercício 1 é um repeteco daquilo que a gente fez nas outras baterias. Ó. Tanto que eu coloquei lá, bateria 12, tá vendo? Eu peguei e fiz mais alguns exercícios pra gente treinar isso aí. Que sim, com certeza vai ser muito bom para todos nós. 1. Transforma os números decimais em frações e vice-versa. Portanto, se o número estiver na forma fracionária, você passa para a decimal. Se tiver na forma decimal, você passa para a fração. Opa! Está comendo essa hora porque tem que ser a equação reduzida, tá? Tem que ser a fração reduzida, não pode ser qualquer fração, não. Esse A, o que a gente tem? 12,4. Ih, professor, eu esqueci como é que eu faço. Olha lá. O 12,4, ele é a mesma coisa que 124 dividido por 10. Nossa, professor, como é que você sabe que é 10 não 100? A gente olha esse maninho aqui, ó. É uma casa decimal. Isso representa pra gente uma única casa decimal. Aqui, ó. Certo? Se o número fosse, por exemplo, 0,3, a gente teria 3 casas decimais. Mais uma, mais uma. Portanto, a gente dividiria por 1000. Todo aquele númerozão. Certo? E aí a gente 1, 2, 3. Que corresponde a 1, 2, 3 casas decimais. É assim que a gente começa a fazer. Ou seja, nesse caso a gente tem o quê? 12... paguei. 12,4. Quero transformar essa fração? Então você primeiro faz isso, ó. 124 dividido por 10. Ah, é igual? É igual. Agora você faz a continha lá. Para você tentar reduzir esse bicho, porque essa daqui, apesar de ser uma fração, não está na forma reduzida. Você vai dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Pode ser 3, professor? Pergunta se você consegue dividir esses dois números por 3. 124 consigo dividir por 3? Como é que a gente sabe disso? A gente pode somar os algarismos. Lembra que a gente comentou? Critério de divisibilidade. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 é divisível por 3? Então não vai dar para dividir por 3. 10 com certeza não dá, todo mundo já sabe. Eu consigo dividir por, sei lá, por 4? 10 eu consigo dividir por 4? Não dá. Então nem tenta o 4. 2, opa, 2 eu acho que dá, certo? E aí a gente vai tentando chegar na equação reduzida. Quando você não conseguir dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, então você chegou na equação reduzida. É assim que a gente faz, tá bom? Inclusive, professor, ainda não entendi. Dá mais uma olhada nos outros exemplos que aparecem nesse vídeo aqui, ó, que é um vídeo anterior, tá bom? E esse aqui, professor, esse C, como é que eu faria? A gente tem uma fração, C dividido por 27. A gente vai precisar transformar isso aqui em número decimal. Temos uma fração, vamos transformar em número decimal. Como é que eu faço essa bruxaria aí? Pego o 6 e divide por 27, gente. Simples assim. 6 dá para dividir por 27? Não dá. Então você coloca o 0, vírgula e põe mais um 0 lá. Agora sim. 27 vezes quem? Que chega perto dos 60? Vezes 2, né, gente? 2 vezes 7, 14. 2 vezes 2, 4. 1, opa, 54. Faz a conta lá e terminem a continha, que eu tenho certeza que vocês podem, tá bom? Então me digam isso aqui, ó, como é que fica na notação decimal.
Beleza? Depois disso, a gente vai lá para o exercício 2, também o repeteco da nossa bateria 12. Só que eu coloquei uma coisinha um pouquinho mais enrolada. Aqui, ó, eu tenho 8 sobre 6, tudo isso ao quadrado. Isso aqui vai virar o quê? 8 ao quadrado e 6 ao quadrado. O quadrado que estava lá fora a gente vai distribuir. Muita atenção, só um comentário rápido. Se eu tivesse uma coisa assim, ó, 8 mais 6, isso daqui ao quadrado, eu não poderia escrever 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Não poderia escrever isso. Isso está errado. Não pode fazer isso. Por que não pode, professor? Simplesmente porque não dá certo. Quando você faz essa coisa, não vai dar certo. Se você jogar esse 2 para cada um. Quando aparecer mais e quando aparecer menos aqui, ó, mais ou menos, você não pode só jogar. Você vai poder jogar assim como acontece nesse caso, em que você tem 8 sobre 6, que a gente pode dizer que é 8 dividido por 6. Nesse caso, sim, você pode fazer 8 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado. Só se aqui, ó, for uma conta de dividir ou de multiplicar. Tá bom? Nesse caso é uma conta, então você vai ter o quê? Vou fazer ali direto. 8 ao quadrado, 6 ao quadrado, menos a raiz quadrada grandona de 49 sobre 1.296. Eita! Aí você forçou, hein, professor? Isso aqui, gente, vocês vão reescrever assim, ó. Paga a raiz e racha ela. E aí você manda para cima e manda para baixo, tá bom? Detalhe, isso porque a gente tem esse negócio aqui, ó, que é esse traço que vai estar representando também uma divisão pra gente. Agora ficou um pouquinho mais fácil de pensar. 49 dividido, ou melhor, 49 dentro da raiz. O que vai sair daqui? Quem vezes ele mesmo que dá 49? Depois vai ser um pouquinho mais difícil você pensar a mesma coisa com 1.296, mas sai. Ih, professor, mas eu não tenho a menor ideia como é que eu começo. Pensa assim, ó. 10 vezes 10, quanto que dá? 10 vezes 10 dá 100, professor. Tá bom. E quanto será que daria? Vamos ver. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, 6, 7. Ali ficou 15. Aqui fica 2 sobre 1. 225. Tá. Vamos pensar lá no número. Vamos pensar no número 20. Isso aqui vai dar o quê? 400. Tá chegando perto, tá vendo? Vocês podem ir pensando em alguns números para se aproximar do 1.296. Tá bom? E aí vocês vão tirar esses dois números e vão continuar a conta. Raiz quadrada de 70,56. Tentem pensar. Daqueles que a gente conhece fácil, 8 vezes 8, quanto que dá? 64. Certo? E 9 vezes 9? Dá 81. Ou seja, esse número aqui, ó, o 70,56, ele vai estar entre o 64 e entre o 81. Então, para a gente descobrir qual que é o número que vai fazer com que isso aqui saia da raiz, a gente vai ter um número que vai seguir a mesma lógica. O número que a gente vai ter que descobrir entre 8 e entre 9. Mas, professor, existe algum número entre 8 e entre 9? Sim, existem os números quebradinhos. Entre 1 e 2, a gente tem algum número? Sim, temos números quebradinhos. Tenho, por exemplo, 1,5. Nossa, professor, eu posso trabalhar com um quadrado de 1,5? Pode.
Vamos pensar em 1,5 ao quadrado para ver quanto que dá? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, 6, 7. Aqui eu coloco 15. 5, 2 sobe 1. Então se eu fosse falar da raiz quadrada de 2,25, isso aqui a gente chegaria em 1,5, que seria a raiz quadrada de 2,25. Uma coisa muito parecida vocês vão usar para descobrir qual que é a raiz quadrada de 70,56. É claro que eu confio nos meus alunos e aposto que ninguém vai tentar mexer na calculadora, né? Tentem fazer, gente. É importante vocês tentarem fazer para vocês ganharem esse tipo de habilidade. Inclusive, fazendo mais conta, vocês ganham uma certa facilidade, né, em praticar as contas, tá bom? Mas é assim que vocês vão fazer esse A. E assim segue a vida. Qualquer coisa, estou sempre de plantão. Os outros exercícios seguem a mesma linha, tá bom? Beijos e abraços. Tchau para vocês.